Há uma frase interessante que diz: todos nós temos duas vidas. A primeira é aquela que estamos a viver neste momento e a segunda é aquela que começa quando percebemos que afinal só temos uma. A combinação de tempo e idade faz-nos ter mais ou menos urgência. Pessoas com mais experiência tendem a ter menos paciência para fazer coisas que não querem fazer e o grau de tolerância é muito menor. E tem uma justificação simples. À medida que o tempo passa, ele próprio fica mais valioso. Ficamos mais sensíveis e tendemos a cortar as coisas que nos fazem perder tempo. Neste vídeo vais tomar consciência desse ponto e eu creio que no final vai mudar algo em ti. Vi um artigo de uma enfermeira de cuidados paliativos que abordava esta temática de uma forma muito interessante. Depois de passar décadas a cuidar de pessoas e a acompanhar os últimos dias de vida, independentemente da idade, ela partilhou quais é que eram os pensamentos finais. Em primeiro lugar, disse que aproveitavam muito mais o momento. As pequenas coisas que nós temos como dado adquirido, seja ver o pôr do sol, ler um livro, ir para a rua correr, passear, observar a natureza, são coisas que para nós temos o acesso tão facilitado que já nem valorizamos. E foi então que ela juntou as mensagens principais que estes pacientes partilhavam. E neste caso, eu acho que a primeira é super impactante e passo a citar: quem me dera ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim próprio. O que significa que muitas vezes acabamos por ter determinadas ações, determinadas atitudes, a pensar muitas vezes na possibilidade de sermos julgados e nunca acabamos por viver aquilo que realmente queremos, que tenhamos de tomar as nossas próprias decisões sem pensar em julgamentos, simplesmente fazer aquilo que estamos a pensar. O próximo, quem me dera não ter passado tanto tempo a trabalhar para uma empresa que nem sabe que eu hoje existo. Por vezes, a nossa prioridade está muito focada e centrada no nosso trabalho diário e percebe-se porquê, obviamente, mas a questão é, por que não muitas vezes acreditarmos num determinado projeto, uma ideia que queiramos construir, que podemos deixar algo, um legado importante, versus uma empresa que eventualmente, como foi mencionado, passar alguns anos, as pessoas vão rodando e simplesmente é como se tu nunca tivesses passado por aquela empresa. Foi algo insignificante. Portanto, quem diz uma empresa diz algo que estejas ligado durante algum tempo. É importante que o tempo que dedicamos seja marcante, que nos marque também e que realmente isso tenha frutos para ambos os lados. O próximo, quem me dera ter tido a coragem de expressar os meus sentimentos verdadeiros sempre que os sentia. E aqui, por vezes, nós escondemos determinados sentimentos, evitamos dizer algo, pois não sabemos o impacto que pode ter, e é importante sermos fiéis, não só a nós próprios, mas também ser verdadeiros e transparentes com aquilo que estamos a pensar. Por vezes não o fazemos por receio de magoar alguém, de alguma represália, de eventualmente que impacto é que isso pode ter, e acabamos por guardar tanta informação dentro de nós, e isso não é necessariamente benéfico. E por vezes até podemos ficar surpreendidos com o resultado de algo que partilhamos e que não estávamos à espera que iria ter o desfecho esperado. Depois, nunca deveria ter abandonado os meus amigos, ter deixado de ligar ou manter contacto. E aqui nós estamos tão focados no dia-a-dia, principalmente depois de uma determinada idade, onde acabamos por ter uma família e depois o dia-a-dia absorve-nos completamente, seja o trabalho, ambiente familiar, tanto que margem para outras coisas, muitas vezes até hobbies, ou então passar tempo com os amigos, é muito reduzido. E na verdade, depois, mais tarde, quando temos mais tempo, começamos a perceber o impacto que isso tem. Por vezes, não é possível estarmos todos os dias presencialmente, claro, nem todas as semanas, isso seria perfeito, mas manter um contacto, e hoje isso é tão fácil. Depois, quem me dera ter-me permitido passar mais tempo e momentos para ser feliz. Isto aqui é interessante. Eu acho que toca um pouco ao último. É que é mesmo um foco tão grande em determinados pontos que quase não temos tempo nem para celebrar, passar tempo de qualidade. Estamos tão focados no que vem a seguir, a planear o ponto seguinte, ou então absorvidos muitas vezes com o dia-a-dia e a tentar resolver determinadas situações que são urgentes, que nos limitam completamente. Portanto, às vezes dar um passo atrás e olhar quase como se fosse uma paisagem e percebermos de longe o que realmente está a acontecer, não só nos permite ter margem para optimizar, melhorar, mas também celebrar e ser feliz em determinados momentos. O mais interessante é que estes pontos que esta enfermeira indicou, nenhum deles está relacionado com um imóvel, com uma viagem,
com um determinado bem, mas sim com coisas intangíveis, nomeadamente relacionado com relações, com momentos que deveriam ter sido passados, com experiências, do que propriamente com algo que envolva dinheiro. E isto é interessante e devemos pensar bastante nisso, quais é que são realmente as nossas prioridades. E a questão é, como é que podemos resolver isto? Passar mais momentos de qualidade com família, com amigos, programar determinadas experiências para termos e, neste caso, colocar mesmo na nossa agenda. Isto tem de acontecer este fim de semana. É um momento que eu quero preservar e manter. Pois se não colocarmos, o dia-a-dia e tudo aquilo que temos para fazer vai se sobrepor e vai construir a nossa agenda se não formos nós a decidir e a construirmos. Fazer mais coisas que gostamos e arriscar mais. O máximo que pode acontecer é o quê? Correr menos bem? Correr mal? Então vamos aprender algo com isso. E se correr bem, perfeito. Tiramos sempre alguma aprendizagem, vamos ganhar sempre alguma coisa. Em vez de estabelecer objetivos gigantes, por que não pensar em algo mais simples, mais que facilmente consigas concretizar, as chamadas quick wins, pequenas coisas em que estabeleces e sabes que é mais simples de atingir e eventualmente até consegues atingir várias. É muito melhor arrepender-te daqui a uns anos de algo que tenhas feito do que propriamente ficares sempre frustrado a pensar como é que isto aconteceu, porque é que eu nunca fiz isto, devia ter feito. É importante mesmo colocar-nos um pouco para a frente numa zona mais desconfortável e arriscar. E aqui tu podes estar a pensar, está bem, mas começar por onde, fazer o quê, como é que eu posso pensar aquilo que realmente eu quero se não tiver já uma ideia? É pensar o seguinte, fazer-te uma questão. Se eu arriscasse e se tivesse a garantia que não ia falhar e tivesse também a garantia que não ia ser julgado pelos outros, independentemente fosse o que fosse, o que é que tu farias? Pensa que estes 2 pontos estavam garantidos, qual é que ia ser o resultado, o que é que tu irias fazer se tivesses esta segurança? Nós desejamos tanto o futuro e pensamos que é lá que estão todas as soluções para tudo, mas é importante dar a devida importância e o que já passou está passado, não há nada a fazer. O futuro não é garantido, não sabemos o que vai acontecer, a única coisa que sabemos é o presente. É neste momento, é o que podemos fazer agora. E é aí que temos de colocar mais alguma percentagem de impacto e de esforço. Focar mais tempo no presente, dar-nos algumas bases e vai abrir, sem dúvida, mais algumas portas para o futuro. Algo que não vamos estar a pensar. O trabalhar de uma forma mais intensa neste momento, que estamos a viver no presente, é algo que nos pode capitalizar e dar-nos muito mais a curto prazo ou a médio prazo. Portanto, é algo que devemos mesmo trabalhar. Eu continuo a procurar novas formas de melhorar, de progredir, e agora a minha recomendação para ti é que vejas o vídeo que está aqui em cima, que pode ser um bom complemento desta informação. E gostava de convidar a continuares a passar aqui no canal. Vou trazer sempre mais informação relacionada com tecnologia, com corrida, que é uma área que eu também gosto bastante e de vez em quando eu gosto de trazer estes vídeos. É um pouco a reflexão daquilo que eu vou fazendo durante os meus treinos, durante as minhas corridas e que gosto de partilhar contigo. Um grande abraço, encontro-te para o próximo vídeo.